Olá! Olá você, mãe com propósito que está aqui juntamente conosco neste canal. Olá você que está chegando agora, que ainda não nos conhece, corre lá, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. Mães com Propósito, eu garanto a você que você não vai se arrepender. Há sempre uma palavra muito pontual para abençoar a sua vida. E nesta hora nós vamos dar sequência a uma série muito legal, a uma série sobre tipos de mãe. A você que já vem nos acompanhando sobre este assunto e já se identificou em qual tipo de mãe, muito legal! Agora, se você que está chegando agora em nosso canal e ainda não assistiu nada deste conteúdo, corre lá e assista! Que tipo de mãe você é? E hoje eu vou estar trazendo para você um tipo de mãe. Eu estou aqui vestida parecendo uma jogadora de futebol. É verdade, me dei ao trabalho de estar aqui. Apito, um apito, cartões vermelho, cartão amarelo, porque nós queremos falar nesta hora sobre um tema muito legal e divertido. E eu quero ver se você, mãe, vai se identificar com esta mãe, com este tipo de mãe. Nós vamos falar aqui, que tipo de mãe você é? Como seria a mãe árbitro de futebol? Vamos ver o que é um árbitro de futebol primeiramente. Talvez você seja uma mãe tão entendida de futebol como eu, ou melhor, não entende nada. Mas vamos lá entender primeiramente o que é um árbitro de futebol. Vamos lá pegar o nosso cartão vermelho para quem não entende nada de futebol. A mãe árbitro de futebol é aquela que vive dando pitos, ou melhor, vive dando broncas. Em uma partida de futebol, existe um profissional responsável pela observação e julgamento de todas as jogadas. Isso mesmo, isso é a função de um árbitro de futebol. Um profissional que fica atento a tudo que acontece em campo, correndo de um lado para o outro, apitando a cada infração. De quem nós estamos falando? Muito óbvio, do árbitro de futebol. E aí, mãe, será que a gente se identifica com a mãe árbitro de futebol? Será? Vamos lá. Queria que você ficasse muito atenta a tudo que eu vou estar falando aqui para ver se você se identifica ou já foi, de repente, uma árbitro dentro da sua casa julgando todas as situações. Aquela que vive dando pitos, broncas. Não pode! Sai daí! Você tá fazendo tudo errado, meu filho! E essa mãe, ela é muito irritada, ela é muito inconsequente nas suas correções com seus filhos. Ela vive julgando seus filhos que eles não fazem nada direito. Ela só profere palavras de maldição sobre os seus filhos. Seu molenga, seu relaxado. A casa é cheia de regras. Sabia? Até parece uma partida de futebol. Ela está o tempo todo correndo atrás
do seu filho, dos filhos. Talvez você tenha mais de um, como eu, e você vive impondo regras e broncas e advertências. É verdade, o cartão amarelo serve para dar advertências. E talvez você seja essa mãe que só dá advertências para os seus filhos. Queridas, eu quero chamar a atenção de vocês que nesta hora o Senhor quer trazer à luz algumas coisas. Muitas coisas Ele trouxe à luz à minha vida quando eu estava montando essa palavra. E eu creio que Deus vai trazer à luz a sua vida também. O cartão amarelo e o cartão vermelho, ele é usado muitas das vezes para advertência, como eu já falei, e o cartão vermelho, ele chega a ser usado para expulsar, porque numa partida de futebol, o juiz, ele pega o cartão vermelho e ele expulsa o jogador por ter feito algo errado, alguma coisa muito séria dentro do campo, alguma jogada que não foi legal, e ele é expulso. E de repente você é essa mãe que levanta o cartão vermelho para o seu filho mediante alguma coisa errada e já está expulsando ele, de repente, da mesa, do jantar, do almoço, da refeição, já para o seu quarto. Fica lá, até eu mandar você sair, porque afinal de contas, mãe, você é a que comanda e julga todas as coisas. Você não vai sair do quarto até que eu mande você sair. E talvez você, a comandante do seu lar, é aquela que domina o seu campo, ou melhor, a sua casa. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 21, nos diz assim: pais, não irritem seus filhos, porque para que eles não desanimem. Sabe, gente, às vezes nós cometemos erros, todos nós cometemos erros. E o cartão vermelho, ele não pode ser usado para os nossos filhos, mas uma boa conversa, ela resolve tudo. Muitas das vezes a conversa, ela é muito bem-vinda em muitos casos da correção. Os nossos filhos precisam entender a regra do amor. Sabe, nós precisamos usar do autoritarismo, mas com muito amor, e entender estas regras. Mãe, pare e pense como é o ambiente da sua casa. Pare, pense um pouco, como é o ambiente da sua casa? Há paz? Há muita briga? Há muitas advertências? Há muitos cartões vermelhos na sua casa? Por acaso esse exemplo todo, que foram até poucos exemplos, veio a calhar para vocês que estão me ouvindo? Por acaso você já agiu desta forma com seu filho, desta maneira? Fazendo com que tudo dentro do seu lar passe pelo seu aval, pela sua aprovação? É claro que nós, como mães, precisamos ter a direção da nossa casa, mas nós não podemos ser as julgadoras de todas as situações e ter o domínio de todas as situações, trazendo um cartão vermelho de julgamento, porque nós não somos juízes dos nossos lares. Queridas, eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe, uma mulher abençoada, hoje ela já é bem velhinha, e eu louvo a Deus pela minha mãe, porque eu aprendi muito com ela, uma mulher de extremo caráter, criou 8 filhos, e eu sou a caçula desses 8, então posso dizer que é uma mulher fantástica. Mas quando eu era criança, eu lembro que nesse domínio e querendo, claro, criar todos os filhos, ela precisava ter um controle realmente de todas as coisas, mas eu lembro de algo que ela fazia e que isso não era legal, sabe? Ela sempre nos acordava muito cedo mesmo. Ela nunca nos deixava dormir até mais tarde, mas eu digo isso de 7 horas da manhã. E ela dizia, ela entrava no quarto e já começava dizendo:
levantem, abria a janela e aquele sol já vinha, aquela claridade. E ela dizia, tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo para não ficar preguiçosa, para ficar esperta, tem que acordar cedo. E vocês sabem que a minha mãe, desde quando a gente cresceu, a gente começou a trabalhar, os finais de semana a gente queria descansar, ela não deixava. E eu confesso a vocês que eu não achava uma coisa legal isso. Eu achava assim, poxa, eu precisava descansar nos finais de semana. Toda criança, ela gosta de dormir, eu nunca pude ter esse prazer, porque realmente a minha mãe não deixava, ela não deixava, não tinha jeito. A concepção dela era essa. E eu outro dia, assim, tem um tempo já, me peguei fazendo a mesma coisa com os meus filhos. Eu estava chegando no quarto, abria a janela e dizia, vamos acordar. Só, claro, eu não fazia isso às 7 horas da manhã, eu deixava eles dormir. Porém, eu chegava no quarto, abria a janela, aquela claridade, eles diziam, mãe, não abre a janela, a gente quer dormir. E um dia, o Espírito Santo falou comigo, Regina, você está fazendo a mesma coisa que você não gostava quando era criança. E você está abrindo a janela e está irritando seus filhos da mesma forma que a sua mãe fazia com você. Isso não é legal. E eu tomei consciência naquele dia porque foi muito claro que eu ouvi o Senhor falando na minha vida e eu pude retomar isso. Eu não faço mais isso, eu não abro mais a janela do quarto dos meus filhos, aleluia, consegui vencer isso. Mas em muitas coisas a gente vai percebendo que a gente vai errando e nós precisamos ouvir uma palavra como essa para a gente atinar em algumas coisas. Essa mãe árbitro de futebol, ela está sempre irritando, provocando os filhos, tendo níveis de padrões muito elevados, ela exige muito dos seus filhos, uma cobrança diária muito pesada sobre toda atitude do seu filho, repreendendo, julgando e punindo o tempo todo. Sabe, querida, seja o contrário disso. Seja o contrário, seja aquela que mostra os erros com afeição, uma boa conversa, como eu já falei, uma boa conversa é tão bom, é tão gostoso, sabe? Seja uma conversa entre concordância ou discordância, porque isso é necessário, você conhecer o ponto de vista do seu filho. Nem sempre ele vai concordar, claro que não, ele nunca vai concordar com tudo que você fala. Os meus filhos não concordam, na maioria das vezes, nunca com tudo que eu falo, mas uma boa conversa nos faz ir muito além na nossa criação de filhos, que hoje é um grande desafio. Sabe, com a autoridade de Cristo, nós vamos vendo que nós conseguimos vencer grandes batalhas, olhando para os nossos filhos, mesmo quando eles erram, mesmo quando eles faltam ali com a educação, que hoje em dia está um pouco deturpado, para não dizer muito. A criação hoje em dia está mais difícil do que lá no tempo dos meus pais, quando eu era criança. Mas não está impossível, porque hoje, assim como antes, nós temos Cristo, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o Cristo depois desta geração, mas depende de mim e de você, sabe? Entendermos e criarmos os nossos filhos sem o cartão vermelho, sem a advertência, sem a punição, mas sim com autoridade em Cristo Jesus. E olhando para eles, independente dos seus erros, com o mesmo coração e com o mesmo olhar. Eu fiquei lembrando de Jesus e Pedro, naquela cena tão comovente. Deixa eu relatar uma coisa para vocês. Lembra de Pedro, o grande amigo de Jesus? Pedro, aquele que andou sobre as águas, que foi o grande amigo de Jesus? Sim, o Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Eles eram tão amigos, havia uma afeição tão grande entre eles. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro errou tanto que na minha e na sua julgamento, no nosso julgamento,
Nós daríamos um cartão vermelho para ele, não daríamos? Mas sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para Pedro com o mesmo olhar de antes, mesmo ele tendo negado 3 vezes. Quando Jesus estava lá na cruz, Jesus olhou para Pedro com o mesmo olhar. Sabe, Jesus não fez caso daquele grande erro de negação de Pedro ao seu respeito, mas Jesus o amou, incondicionalmente Jesus o amou. E esse é o amor que nós devemos ter pelos nossos filhos, incondicional. Amém? Nós estamos abaixo deste governo, do governo de Cristo e sobre esse domínio. Aleluia! E nós podemos e devemos estar inteiramente sabendo de tudo ao nosso redor na nossa casa. Essa é a nossa função. Até porque um juiz, um árbitro dentro de um campo, aliás, uma partida de futebol, ela só pode acontecer se tiver o árbitro. Se não tiver um árbitro, não acontece. Uma família precisa de uma mãe para estar dando essa direção, mas como nós vamos dar essa direção é que vai fazer a diferença. E numa partida de futebol precisa do árbitro, mas na nossa casa precisa de uma mãe segundo o coração de Deus. E nós precisamos sim ter saber o julgamento que nós vamos fazer com os nossos filhos. Eu vou fazer algumas perguntas a vocês aí de casa e vocês vão me respondendo aí no chat se vocês são ou não são essa mãe árbitro. Vamos lá. Perguntas para saber se você é uma mãe árbitro. Todos dentro da sua casa, inclusive seu marido, sentem-se reprovados, reprimidos pelas suas advertências? Uau! Sua família tem medo de você? O que você acha? A última palavra é sempre sua? Uau, nós mulheres, né? Queremos sempre ter a última palavra. Você é controladora? E aí? O que você vai responder aí no chat? Fala aí pra gente, responde aí. Queridas, João 34:4. Tratemos de discernir Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Eu quero frisar a palavra juntos e dizer para vocês, quando o Jó está dizendo aqui, eu quero pegar essa palavra juntos, ele está dizendo você e a sua família, discernir o que é bom para você e a sua casa juntos. Amém? Ou seja, tome decisões juntos com a sua família. Esta é uma palavra de Deus muito importante. Salmo 133 diz que ele ordena bênção e vida na unidade, queridos. Aonde há unidade, Deus vai ordenar bênção. E é isso que ele espera de mim e de você, que nós possamos viver em unidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos filhos. Deus bondosamente nos ensina como proceder para não usar a autoridade atribuída aos pais e mães de forma errônea. Ele deseja que nós façamos tudo de forma a glorificar o seu nome, com paciência, com zelo, com calma e mansidão. Ontem, por exemplo, tava aquele friozinho aqui em Curitiba, a temperatura caiu bastante. Eu peguei as crianças na escola e falei, puxa, final de tarde, que vontade de comer uma sopa. E meu filho mais velho falou, mãe, vamos fazer? Eu te ajudo. Ótimo, comprei os legumes e vamos fazer a sopa. Vai o meu filho mais velho, João Pedro, picar os legumes. E ele falou, mãe, mas os meus legumes estão picados todos errados. Primeiro, eu já tive que ter os frutos do Espírito sobre a minha vida, porque você tem que ter paciência, porque eles não fazem as coisas na mesma agilidade, no mesmo dinamismo que você. Já tive que ali dominar, ter o domínio próprio, os frutos do Espírito totalmente aflorados em mim, mas foi muito gostoso. E a reclamação dele foi, mãe, os legumes não consegui cortar, olha a minha batata, tá muito diferente, tá tudo errado.
os meus quadradinhos. Eu falei, filho, não tem problema não, filho. A nossa sopa vai ficar geométrica, de formas geométricas. E ele ficou muito feliz e nós pudemos ali fazer aquela sopa juntos e foi um momento muito gostoso e muito legal. Então não temos que condenar ninguém porque a batata não ficou o quadradinho certo, mas se alegre porque ele estava junto, porque eu me alegrei porque ele estava junto comigo, compartilhando daquele momento tão gostoso de nós fazermos aquele ensopado de legumes. Que gostoso ter esse momento em família. Eu lembro de um amiguinho do meu filho mais novo, Pedro Henrique, e eu lembro que quando eles eram menorzinhos, com uns 4 anos de idade mais ou menos, o Pedro tinha um amigo chamado Davi. O Davi sempre ia lá em casa e eles gostavam muito de jogar futebol na minha sala. Eu tenho uma sala boa, não tenho muitos móveis, eu tenho 2 meninos e eu sempre tive a prioridade para eles brincarem na sala e eles estavam ali, o Davi então e o Pedro jogando futebol. E eu gostava muito de ver eles brincando e eu me divertia em ver eles brincando porque o Davi falava assim, Pedro, vamos ver o replay? Vamos ver o replay? E sempre que eles faziam uma jogada, fosse ela boa, fosse ela ruim, certa ou errada, o Davi falava, vamos ver o replay, Pedro? Vamos ver o replay? E eles paravam e aí eles faziam um momento meio em câmera lenta. Não, mas eu fiz assim, Pedro. E eu fiz assim, Davi. E eu chutei aqui, eu chutei ali. Cara, foi muito legal. E eles viviam aquele momento. Era muito legal. E eu parava de trabalhar só para mim ficar olhando eles fazer o replay. Eles conseguiam reproduzir aquele replay. Sabe, queridos? E estudando essa palavra, eu me lembrei muito desse momento do meu filho, do Pedro com o Davi, revendo o replay. Porque o replay nada mais é do que você fazer uma avaliação do momento. É você rever cenas do que aconteceu. Seja ela boa, seja ela ruim, mas é para quê? Para você melhorar. Então, querida, talvez nós precisamos fazer um replay da nossa vida. E eu fui fazendo essa palavra aqui, escrevendo, eu fui fazendo um replay da minha vida, de tudo que eu ainda preciso melhorar. E talvez você aí de casa precise fazer um replay. Na criação dos seus filhos, no relacionamento com seus filhos, você precisa fazer um replay, fazer uma análise tática, como fazem os jogadores, como fazem os técnicos, para fazer uma jogada certa. Aquela jogada que deu errado, tudo bem, não há condenação sobre isso, porque errando a gente aprende. Não é assim que os nossos pais falam? Errando a gente aprende. E os jogadores é a mesma coisa, eles erram, fazem o replay e no replay eles montam toda a análise tática, as jogadas e ali eles vão, a partir do erro, eles acertam. E nas nossas vidas é assim também. Sabe, queridas? Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Outras versões falam, instrua a criança no caminho em que se deve andar, e ainda que se envelhecer, não se desviará dele. Então ensine a criança agora, sabe? Crie os seus filhos, segundo a palavra de Deus, segundo a autoridade do Senhor, nos caminhos de amor. Não importa se ele erre, mas olhe como Jesus olhou a Pedro com o mesmo olhar de amor e ternura. Amém? Mãe, receba essa instrução do Senhor sobre a sua vida. Provérbios 31:26 fala com sabedoria e ensina com amor. Confere na Bíblia, as palavras de sabedoria podem encher os nossos filhos de grandeza. Sabe, eu amo demais os meus filhos e sou suspeita em falar deles. Nós temos os nossos dias ruins, claro que nós temos. Eles não são perfeitos, eu não sou uma mãe perfeita, mas tenho muitas alegrias com eles. Sabe, o meu filho, o mais novo tem 8 anos e ele chegou outro dia para mim e ele falou, mãe, você é a mulher que mudou a minha vida. Ele só tem 8 anos e eu mudei a vida dele.
O meu filho mais velho, ele fala todos os dias para mim: mãe, você é maravilhosa, você é a melhor mãe do mundo. Não importa, queridas, não importa os erros cometidos, importa é nós analisarmos e fazermos a jogada tática e acertarmos dia após dia, segundo o que o Senhor nos instrui. Amém? Fique na paz do Senhor, que essa palavra possa abençoar a sua vida, possa abençoar o seu lar, a sua família. Amém? Que a graça do Pai esteja com vocês para todo sempre. E eu gostaria de orar com você, mãe. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui juntamente com as minhas irmãs que estão nos assistindo, com essas mães, Pai, mães com propósito. O nosso propósito é criarmos os nossos filhos segundo o Teu coração, Pai. Criarmos os nossos filhos para o louvor e glorificar o Teu nome, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mães, Pai. Que possa ensinar os nossos filhos os Teus caminhos, ó Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai. Ajuda-nos a termos um coração atentos, ó Pai, a ouvir ao Senhor e seguir as direções do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.